Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Neste segmento vamos refletir sobre alguns princípios bíblicos relacionados com o vencer a incredulidade. A incredulidade é uma força com que todas as pessoas já tiveram que lidar ou estão neste momento a lidar com ela. Obviamente que as crianças não estão incluídas neste número. A incredulidade é fácil de sustentar e, em alguns casos, poderá ser aproveitada como uma forma de defesa, como um argumento da parte de alguém. Só que é um erro depositar qualquer forma de sentimento de segurança da incredulidade quanto à verdade exposta a nós por Jesus no seu Evangelho. Como já tivemos a ocasião de considerar no vídeo anterior, a incredulidade é um obstáculo que impede as pessoas de verem o que Deus já lhes preparou ao cumprir as suas promessas em Jesus, o nosso Salvador. A incredulidade é como uma doença que afeta a fé e a esperança. Como a vencer? Apesar dos seus efeitos, a incredulidade não é uma doença incurável. A incredulidade pode ser uma barreira ao poder libertador da verdade, mas não significa que seja mais eficaz que a verdade. A incredulidade pode tentar impedir a pessoa de entrar na alegria da salvação, mas não é mais poderosa que a salvação. A incredulidade pode minar a esperança que está na pessoa, mas não tem poder para alterar as promessas de Deus. A incredulidade pode ser uma influência na determinação dos passos que são dados na vida. Porém, lembremos que a incredulidade impõe a dúvida e não é luz. Vejamos alguns exemplos na Bíblia que nos mostram como lidar com a incredulidade e a vencer. Consideremos o caso do discípulo Tomé. Em João capítulo 20, versículo 27, nós lemos: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé tornou-se conhecido como o discípulo que não só duvidou da ressurreição de Jesus, como também insistiu que teria que pôr os seus dedos nas feridas de Jesus, como condição para acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Tomé não foi o único a ter dificuldade em acreditar que Jesus tivesse ressuscitado dos mortos, como nos mostra Marcos capítulo 16, versículo 14. Mas foi o que queria primeiro ver para depois crer. Quando Jesus teve o encontro com Tomé, o Senhor não o despediu, mas convidou-o a satisfazer a sua exigência. Jesus mostrou-lhe as feridas dos cravos e da lança que foi projetada para o seu lado, quando já estava pregado na cruz. De seguida, Jesus disse-lhe algo tão importante: Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus viu que Tomé podia vencer a sua incredulidade. Mas não só isso. Tomé tinha algo a fazer. Ele devia acreditar. Em relação a este acontecimento, Jesus deixou um recado para todos nós. Lemos a seguinte mensagem de esperança para todos nós no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, e que diz: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. O que estava Jesus a dizer a Tomé? Eu creio que, tendo em conta que já antes Jesus tinha falado sobre a sua morte e ressurreição com os seus discípulos, que Jesus estivesse nesta ocasião a apontar Tomé para o que ele, Jesus, já antes tinha dito. Para Tomé, a sua incredulidade não era o fim da sua caminhada com Jesus, visto estar em si a forma dele mudar a sua própria atitude. Bastava Tomé recordar o que antes tinha ouvido e visto. Este mesmo princípio aplica-se a todos nós. Ouvir o que Jesus disse. Bem-aventurados que creem sem ver.
Nesta mensagem a ser ouvida está incluído também o testemunho das pessoas que acompanharam Jesus. É bastante útil para a fé cada pessoa tomar nota do testemunho de Jesus e das testemunhas que estiveram presentes e que, por sua vez, falaram do que viram e ouviram. O capítulo 20 de João termina de uma forma desafiante. Chama a vossa atenção para os seguintes versículos. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que está escrito é o registro de sinais. Este escrito foi feito para que possamos crer que Jesus é o Cristo. Isto é, crer que Jesus é o ungido de Deus. A palavra Cristo significa ungido. A referência a Jesus ser ungido para o povo hebreu era muito significativo. Este facto, segundo as Escrituras ou segundo as profecias, dizia-lhes que Jesus era o Messias enviado de Deus Pai e que veio ao mundo para salvar e restaurar o ser humano a Deus. João quis deixar o testemunho por escrito acerca de Jesus, para que por este meio as pessoas pudessem crer em Jesus e terem também por isso a vida em seu nome, a vida eterna no nome de Jesus. Um outro exemplo de incredulidade, e aqui é bem claro na Bíblia, é a referência à atitude do povo judeu para com Jesus. Será que a incredulidade do povo judeu pôs fim à sua esperança? O apóstolo Paulo ensinou o seguinte em Romanos capítulo 11, versículo 23, acerca da incredulidade deles. Mas antes de ler este versículo, só referir aqui que pelo contexto deste versículo sabemos que Paulo está a escrever sobre o povo judeu. Paulo escreveu o seguinte em Romanos 11, 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Neste texto, Paulo comenta sobre o povo judeu que tinha sido abertamente incrédulo quanto a Jesus como Messias e à sua mensagem. Paulo explicou que se deixassem a sua incredulidade, que seriam enxertados no plano estabelecido por Jesus. O poder de Deus era suficiente para fazer esta obra de restauração no povo hebraico. Bastava eles recordarem as profecias messiânicas e compará-las com a vida de Jesus. Ao virem às Escrituras com o coração e mente despertadas para ouvir e atender à mensagem que Deus ao longo dos séculos lhes tinha falado pelos seus profetas, eles tomariam nota como de facto as profecias sobre a redenção foram cabalmente cumpridas em Jesus. Ao reconhecerem a evidência exposta, eles poderiam então converter-se ao Senhor Jesus e deixarem a sua incredulidade. Como nos mostra Romanos 11, 23, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Há pessoas que têm posto parte da nação hebraica dizendo que já terminou a esperança deles. Não. Esta esperança que Deus fez há séculos a Abraão, seu servo, essa esperança ainda permanece viva, porque Jesus veio primeiro para os judeus, a salvação vem para os judeus, e como a Bíblia nos acrescenta e nos mostra claramente, eles foram os instrumentos que Deus usou para tornar a salvação disponível a todo ser humano, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, conforme nós lemos na Bíblia. E um dia será glorioso ver na glória eterna povos de todo lado, toda a tribo, toda a língua, toda a nação lá no céu, tudo por causa de Jesus, que veio em cumprimento da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão. E através dele essa promessa tornou-se extensiva ao povo judeu. Como vimos neste versículo,
A incredulidade não é uma doença terminal. Mais adiante, neste capítulo 11 de Romanos, lemos que Deus usa de misericórdia para com todos. Como pode o pecador receber a misericórdia de Deus? O texto de Romanos 11, 23 diz-nos que é por deixar a incredulidade. Querendo dizer com isso que a pessoa que se volta para Deus, reconhecendo e aceitando a promessa da misericórdia, mediante o que Jesus fez pela humanidade ao morrer na cruz, que essa pessoa será salva. Pelo estudo da Bíblia, compreendemos que as pessoas entram na incredulidade por sua decisão e é um ato pessoal. Mas também a Bíblia nos ensina que podem sair desse estado de incredulidade se crerem no testemunho que lhes é apresentado nas Escrituras. A incredulidade é uma declaração de não crença. Neste caso, é não crer no testemunho que Deus dá quanto ao seu Filho, Jesus. Por não crer, o incrédulo fica à margem da misericórdia de Deus. Notemos que a incredulidade perante o que Deus fez por nós ao dar-nos Jesus para morrer na cruz por nós é algo bastante sério. Lemos em 1 de João capítulo 5, versículo 10, o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Compreendemos que a misericórdia de Deus não desvanece, mas que pode ficar impedida de ser eficaz num incrédulo. Mas se a pessoa ouvir e crer, então aí é como se a pessoa estivesse a abrir o seu coração para Deus. E onde a porta do coração estiver aberta para com Deus, a sua misericórdia logo inundará a sua vida. O resultado será o fruto que nascerá por ter sido enxertado na oliveira de Deus, como nos mostra Romanos capítulo 11. Paulo, dando testemunho sobre a sua própria experiência, disse o seguinte em 1 Timóteo 1, 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Tinha havido tempo em que Paulo tinha sido blasfemo, perseguidor e opressor. Porém, perante a revelação de Jesus, ele reconheceu que aqueles seus atos tinham sido feitos na sua incredulidade. Ao ser confrontado com a realidade acerca de Jesus, Paulo passou a compreender quem Jesus era. Ele viu em Jesus o Salvador prometido. Perante a revelação de Jesus, Paulo resistiu à sua incredulidade e abraçou a verdade em Jesus. Paulo disse que ele alcançou misericórdia. Ele deixou a sua incredulidade para trás e recebeu a bênção da misericórdia de Deus. É importante compreender que a incredulidade não se vence pela substituição de ideias ou pelo acréscimo de ideias. Este tipo de incredulidade, conforme descrito na Bíblia, só pode ser vencido mediante o encontro com a verdade. Mudar de ideias sem que tenha havido o conhecimento da verdade, no sentido de gnosko, não leva a pessoa a conhecer a liberdade. Como já comentei noutros vídeos, a palavra gnosko é a palavra grega que significa conhecimento e que ocorre em João 8:32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este verbo gnosko, no grego, que significa conhecer, implica ter tal experiência reveladora quanto à verdade que o próprio conhecimento estabelece um relacionamento eficaz com a verdade. A incredulidade não pode ser substituída, ela tem que ser vencida. Porque a incredulidade que é posta para um lado poderá continuar com alguma vida e querer voltar à sua casa mais tarde.
Porém, onde a verdade estiver a reinar, por ser conhecida, por haver um relacionamento com a mesma, aí a incredulidade não terá hipótese de vitória. O próprio Senhor Jesus várias vezes disse às pessoas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta sua expressão aponta para o cuidado da pessoa que ouve, de dar atenção ao que Jesus dizia. Segue-se que implicava ao ouvinte fazer algo mediante o que ouvia. Este tipo de ouvir é no sentido de receber o ensino de Jesus, sendo que este mesmo ensino teria o seu efeito benéfico no ouvinte. Este é ouvir no sentido de aprender, e quem aprende passa a ter em si a luz transformadora da verdade. Quem ouve com ouvidos de ouvir está a abrir a sua alma ao poder da verdade para que esta seja eficaz na sua obra de libertação na sua vida. Temos em Maria, a mãe de Jesus, um exemplo do que significa aproveitar as palavras que ouvia. Perante o que se passava com Jesus, a Bíblia diz que Maria guardava estas coisas em seu coração. Lemos em Lucas 2,19 o seguinte: Maria, porém, guardava estas palavras, meditando-as no seu coração. Este guardar não era do tipo de vedar ou esconder o que se observa, esconder isso de outras pessoas, não. Mas era guardar com a intenção de meditar nelas, no seu coração, no seu íntimo, ponderar aquelas palavras. Era o guardar de aproveitar a revelação para que, por ela, não só entendesse o que se passasse, mas o que estava a passar, mas que viesse a viver o significado daquela mensagem. O propósito é de fazer uso do que é observado em relação a Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo diz: Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos, traduzida do texto grego, língua em que o texto originalmente foi escrito, significa mudar por ter estado com. Neste caso, segundo o contexto, é a mudança que se realiza por estar e fazer parte de um só corpo com Cristo, como vimos no contexto. Portanto, é a transformação que ocorre na vida da pessoa por ter estado com Cristo, ou estar no corpo de Cristo. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Notemos também na expressão renovação da vossa mente, em Romanos 12, 2. Renovação da vossa mente. Esta renovação implica tomar o que existe e levá-lo por um processo pelo qual se dá a renovação. A pessoa é a mesma. O que é diferente é o seu conhecimento mediante o qual passa a viver a sua vida. O raciocínio e a visão de vida que passa a ser diferente em virtude da pessoa que crê ter estado com ou ter sido recipiente da bondade e misericórdia do Senhor, como é referido em Romanos capítulo 11, versículos 22 e 32. Em outras palavras, Paulo está aqui a falar sobre o novo nascimento. A pessoa nasce de novo. Há uma transformação por ter estado e está e continuar com Jesus. É uma transformação que vai ocorrendo em nós, porque vamos crescendo em Jesus. Paulo está a falar da transformação que ocorre no discípulo de Jesus por estar inserido, esse discípulo estar inserido no corpo de Cristo. Vemos, portanto, que não se trata de uma mudança ideológica ou uma mudança de tradição religiosa, não, nada disso, mas sim de uma transformação que se dá na pessoa que está com Jesus e que tem recebido a sua verdade, a verdade do Evangelho. Há pessoas que mudam de tradição religiosa, mudam de igreja, mas digo-vos que não é por isso que uma pessoa chega mais perto da salvação ou de Deus. Não é por estar a mudar de igrejas.
Eu conheci pessoas que já tinham sido membros de um vasto número de igrejas. Quer dizer que pela Bíblia, o ensino da Bíblia, não é por esse meio que a pessoa é salva ou que chega mais perto de Jesus, mas por esta transformação que ocorre por conhecer a verdade. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A pessoa que é receptiva à revelação da verdade e que conhece no sentido daquilo que Jesus disse em João 8,32, de conhecer a verdade, essa pessoa terá um auxílio seguro para distinguir entre as ervas daninhas da incredulidade e os legumes saudáveis da verdade. Pelo conhecimento da verdade, pode ser feita a distinção entre a natureza daquilo que realmente alimenta e a natureza daquilo que só enche, mas que mais nenhum benefício oferece. Consideremos alguns auxílios para vencer a incredulidade. A crença requer ser estimulada pela luz da palavra da verdade, que é o Evangelho de Jesus. A incredulidade, por sua parte, busca o seu próprio sustento. Aonde é que a incredulidade vai buscar o seu sustento? Vai buscar o seu sustento ao sombrio e nunca à luz. A incredulidade dá-se melhor onde não houver compromisso. A crença, por seu lado, busca o seu alimento na verdade e por ela procura a sua firmeza. Visto conhecer a verdade sem um exercício de relacionamento, ou com o relacionamento, o que crê dá sempre tempo a este relacionamento com a verdade, para que possa desenvolver-se no ambiente do Evangelho. Portanto, qual a estratégia para vencer a incredulidade? A estratégia para vencer a incredulidade é conhecer relacionalmente a verdade, como Jesus disse em João 8,32. A verdade semeada no terreno fértil ganha raiz e cresce e dá fruto. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Sempre que apareçam as ervas daninhas da incredulidade, o discípulo de Jesus usa a verdade em si, que está em si, para o iluminar e logo apanha as ervas daninhas da incredulidade e as destrói. Lembremos-nos que ter perguntas relacionadas com Jesus e o seu Evangelho não equivale à incredulidade. Porque o que ama Jesus e faz perguntas não está a desacreditar ao Senhor. Não, essa pessoa está a querer aprender mais de Jesus. Mesmo quando a resposta tarda, o discípulo continua determinado na sua carreira, sabendo que a iluminação de que necessita virá a seu tempo. Algo interessante que observamos nas narrativas do Evangelho é que Jesus escolheu pessoas que foram lentas em crer nele. Nem quiseram crer que Jesus ressuscitara, como lemos em Marcos 16:14. Porém, estas mesmas pessoas que passaram pela experiência renovadora que vem pelo conhecer o que Deus nos tem dado em Jesus, eles foram curados do problema da sua incredulidade. Portanto, se o Senhor Jesus pôde fazer algo tão maravilhoso com estas pessoas que sentiram o efeito frustrante da incredulidade, Ele pode fazer o mesmo com qualquer pessoa que venha a conhecer a verdade, conforme Jesus expôs em João capítulo 8, versículo 32. Lemos pela narrativa de Atos dos Apóstolos que estes discípulos falavam mediante o poder da verdade do Evangelho. O seu testemunho foi tão poderoso e ungidos com o Espírito Santo, eles em pouco tempo tinham alastrado aquela mensagem, ou espalhado aquela mensagem pelas cidades e aldeias e além fronteiras e até aos confins da terra. O caminho é entrar pela porta da salvação e andar nesta maravilhosa salvação, onde a revelação de Deus aos nossos corações não para. O que é que dá força à verdade? Não é a boa oratória que dá força à verdade. Não é a força académica que dá valor à verdade.
não é a força do braço, nem a força das armas de combate, nem a força do exército, nem a força das novas tecnologias que dá força à verdade. A verdade é revelada. Jesus a revelou e ordenou que fosse proclamada em todo o mundo. O poder da verdade é manifesto aonde a verdade é conhecida. Como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. É bom contemplar estas coisas, ponderar nelas, ouvir o Evangelho e também tomar uma decisão quanto ao Evangelho. Porque o Evangelho só é eficaz onde é recebido. Por isso eu encorajo as pessoas a ouvir a palavra de Deus e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, se ainda não o fizeram. É importante dizer a Jesus, declarar de sua livre vontade, que reconhece que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para o salvar. Ao reconhecer, faça essa declaração de fé e creia que Deus ouve. Eu encorajo a cada pessoa a ler a Bíblia. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Isso é tão importante para ir crescendo no conhecimento da verdade. Lembre-se que qualquer descrença, incredulidade ou até falta de conhecimento da palavra de Deus só pode minguar pelo crescimento do conhecimento. E o crescimento do conhecimento, este aumento dá-se quando a pessoa lê e medita na palavra de Deus. Todos os dias, fale com Deus em oração, sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para salvar o ser humano. A oração feita ao Pai em nome de Jesus é a oração que é escutada. E logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Isso é tão importante para a sua própria formação como discípulo de Jesus. Pessoas podem dizer que são crentes em Deus. Isso pode ser bom, depende daquilo que a pessoa quer dizer com isso, mas lembre-se, nós fomos chamados a ser discípulos, porque Jesus disse em Mateus 28, versículos 18 em diante, para irmos por todo o mundo e fazer discípulos das nações. É importante ser um discípulo, e um discípulo é formado nas coisas do Evangelho e é seguidor de Jesus porque tem aprendido e continua a aprender de Jesus. Aprenda mais de Jesus. Que Deus o abençoe. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.